bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar, em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos 24 a 26, que diz: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois aquele que quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, a achará. O que adiantará ao homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou o que dará o homem em troca da sua alma? Ao meditar sobre esses 3 versículos e entendendo o contexto que foi dito, o Senhor me levou a refletir sobre: temos confiado em sua promessa? Temos nos preparado para receber aquilo que o Senhor prometeu? Temos colocado essa verdade como prioridade em nossa vida? Aqui, o Senhor me levou a essas 3 perguntas, mas a 3 palavras-chave: confiança, preparação e prioridade. Hoje quero te chamar a atenção a essa reflexão. Quando Jesus diz negar a si mesmo, está dizendo que após confessarmos com a nossa boca e com o coração crermos nele, se inicia uma transformação interna que atinge o espírito e a alma. Muda nosso entendimento, renovando a nossa mente e fazendo que nossos olhos espirituais sejam o que não víamos. Mas esse crer é lançar toda a nossa confiança no Senhor. Como assim vemos descrito nas palavras de Provérbios, capítulo 3, versículo 5 e 6, que diz: Confia no Senhor de todo o teu coração e não te firmes no seu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Você percebeu que o Senhor quer que você compreenda de vez que antes de você confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, havia livre arbítrio, e depois que você o fez, agora não há mais? Porque morto para essa terra não tem mais decisão de suas ações, mas aquele que ressuscitou no Senhor tem sim a audição para obedecer e cumprir as ordens e o direcionamento da vida que lhe foi entregue por Jesus. Uma certa loucura compreender isso, mas uma realidade para aqueles que querem viver de uma maneira diferente. Pois essa verdade também está descrita na carta aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20, que diz: Estou crucificado com Cristo, e já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a na fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Com essa verdade já aplicada em nossas vidas, a próxima é fazer com que haja a preparação, ou seja, tudo que é novo em nossas vidas necessita de treinamento, de vivência, de experiência e de prática. E como é do nosso convívio diário e até da evolução do ser humano, a cada dia desde o nosso nascimento nos preparamos. Sim, possa ser através de um leite materno quando aprendemos a sugar, quando começamos a engatinhar para fortalecer a musculatura e assimilarmos nossa coordenação motora para posteriormente andar, quando começamos a repetir as palavras e tentar pronunciá-las, e posteriormente quando começamos a ler e escrever por assimilação e depois descobrimos as letras, os números, as palavras, as sílabas, as frases, as orações e chegamos à alfabetização. Vou ficar por aqui, mas já houve o entendimento do que é se preparar, pois todos aqueles que se dedicam a um esporte, uma profissão ou a um estudo, tanto na escola quanto numa universidade, sempre se preparam para atingir o máximo possível naquilo que praticam. Não é diferente em Cristo. Essa tem que ser nossa compreensão diária.
Pois assim observamos Paulo dizendo a Timóteo em sua segunda carta, lá no capítulo 2, no versículo 15, que ao invés de ficar falando muito ou aquilo que não deve, é necessário nos preparar para sermos forjados por Cristo a cada dia. Olha o que diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Tudo que você for ver sobre preparação tem a ligação direta com revelar a verdade. Pois não tem como você se preparar de mentira, porque quando você for fazer aquilo que se preparou, todos vão descobrir que não está preparado. Você consegue compreender que o esforço será o mesmo? Então prepare-se para receber aquilo que o Senhor prometeu e não desvie seu propósito só porque acha ou porque quer do seu jeito. Isso já falamos. Agora é a vontade do Senhor e não a nossa. Falamos da confiança, da preparação, mas temos que nos atentar para esse terceiro princípio, que é a prioridade. Esse, nos últimos anos, tem sido o contraste de muitos, pois falamos, dizemos, estudamos, buscamos e até nos compromissamos, mas não executamos com primazia. Por quê? Usa as palavras descritas no Evangelho segundo Mateus capítulo 6, versículo 21, ditas por Jesus no Sermão da Montanha, que diz: pois onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Quantas vezes ouvimos falar de várias pessoas, a nossa prioridade é viver Jesus e a sua palavra. No início elas começam bem, orando, jejuando, permitindo ser ensinados na palavra. São ministradas e começam a viver e fazer o que foi dito. Mas, em determinado tempo, que acham que estão bem e autossuficientes, começam a priorizar suas vontades, seus desejos, e seus olhos ficam altivos e orgulhosos, a ponto de comparar o Evangelho como algo que lhe trará um retorno financeiro e satisfatório. As vidas não importam. O negócio é trabalhar, trabalhar e trabalhar. Em alguns casos, louvar, adorar e pregar. Porque a prioridade não é mais o reino de Deus e a sua justiça, mas a satisfação de seus desejos e conseguir atingir as metas e objetivos propostos, e não mais a vontade de Deus ou a vontade daquele que morreu e ressuscitou. E esses estão numa vertente de ir nos lugares, igrejas, casas, onde tiver um culto só para dizer que estão bem e que continuam no caminho. E outros postam suas lições de moral religiosas, mas também não querem saber de priorizar Jesus. Sua intenção é continuar nas palavras e não mais nas atitudes. Por isso que Jesus também, no Sermão da Montanha, disse no mesmo contexto já lido o seguinte, lá no Evangelho de Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Se nossa prioridade não for Ele, então estamos sempre colocando a vida que Ele nos deu em segundo, terceiro, quarto, quinto planos em nossa vida. Portanto, é necessário refletirmos hoje que a partir do momento que confessamos Jesus e recebemos o perdão dos nossos pecados, nossa vida foi transformada. E a confiança, a preparação e a prioridade nele são essenciais para a saúde espiritual e também para a nossa caminhada diária. Se estamos na expectativa de sua volta e de que suas bênçãos sejam em nossas vidas, não podemos permitir que as nossas horas sejam roubadas por outras prioridades que não seja a presença do Senhor. Reflita hoje. Em seu tempo vago, o Senhor tem sido sua escolha? Ou sua mente se torna tão cansada a ponto de ser induzida a fazer outras tarefas e não conversar com o Senhor? Que hoje seja a manifestação desses princípios em verdade, para que haja uma revelação mais profunda daquilo que realmente importa, a nossa vida em Cristo, e todas as suas promessas se cumprindo em nós e através de nós. Ouça o que o Espírito Santo está te dizendo, obedecendo e estabelecendo o seu reino e sua justiça em todas as suas atitudes.
Oremos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Graças te damos por mais este dia. Obrigado pela sua presença, obrigado pelo seu amor. Obrigado por esse fôlego de vida. Obrigado por nos dar a compreensão necessária daquilo que necessitamos. Porque a cada dia o Senhor tem revelado e falado algo conosco. E sobre este dia, sim, nós temos que permitir que a confiança, a preparação e a prioridade sejam sempre a prática para nós atingirmos a promessa da salvação e vivermos tudo que o Senhor preparou para nós nesse tempo. E isso tem que ser, Pai, uma verdade em nós estabelecida. Temos que estar, Pai, e temos que ter essa disposição e essa disponibilidade para te servir. E é isso que o Senhor quer de nós e tem cada dia mais nos apontado e nos direcionado para essa verdade. Que em nome de Jesus, que o seu reino venha e seja estabelecido em graça, em glória, em poder e em majestade. Somos gratos, Pai. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pelo seu amor, obrigado pelo seu cuidado. Que o Senhor livre-nos do mal, mas também livra-nos, Pai, da tentação, para podermos, Senhor, caminhar debaixo do seu querer e da sua vontade, dia após dia. Muito obrigado, Senhor. Graças te damos. Que a sua abundância seja, Senhor, cada vez mais revelada diante, Senhor, daquilo que o Senhor colocou e apresentou em nossas mãos. Muito obrigado. Consagramos este dia, consagramos nossas vidas, consagramos tudo diante do seu altar, para que o seu nome continue sendo glorificado, exaltado e engrandecido em tudo o que fizermos. Muito obrigado. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. E quem nos fala é o pastor Leandro Araújo de São Paulo, capital. Deus te abençoe grandemente.